Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fonotalks, nosso espaço de escuta, conexão e trocas de experiências reais. E hoje com a Raquel, que é mãe da Rafa, que foi diagnosticada com transtorno do processamento auditivo central e recebeu todo o tratamento, todo o apoio familiar. E hoje ela está uma pré-adolescente, muito bem. Muito. E ela veio contar um pouquinho da história da Rafa, né, Raquel? Prazer. Prazer te receber aqui. Obrigada. Raquel, conta um pouquinho, quando a Rafa era pequena, quais foram os primeiros sinais ali na fala, no desenvolvimento de linguagem, que chamaram a atenção que poderia ter alguma coisa ali naquele desenvolvimento dela? A Rafa, eu falo que ela não é muito base, né? A Rafa sempre soube que ela tinha alguma coisa, que ela era diferente das outras crianças desde pequenininha. Eu lembro um episódio que a professora me chamou e falou assim: Raquel, todas as atividades em sala que eu falo que a Rafa precisa ficar com a turminha para ela poder fazer o trabalho em grupo, ela falava que não, que ela tinha que ficar quietinha, sozinha, porque ela não conseguia entender a atividade com barulho. Isso ela tinha com que idade? 3, 4 anos de idade. Ela já percebia essa dificuldade dela? Por isso que eu falo que ela não é base, porque dificilmente. Só que ela não se isolava, por exemplo, num intervalo, numa brincadeira, ela sempre foi muito ativa. Mas dentro da sala, ela sabia que ela tinha que se esforçar mais. Então, ela sempre se cobrou. Quando a Rafa tinha de 3 para 4, eu percebi que ela não sabia cores e nem formas geométricas. O tal do Google não tem o que fazer, né? Google, não, a criança com essa idade já tem que saber pelo menos as principais cores. E aí eu levei ela numa neuro e ela falou assim: Raquel, o que falta é estímulo. Eu falei: então tá. Fui na escola, conversei. Mas o que mais pegava na escola, quando ela fez 5 anos, ela continuava não vendo cores, era que o R ela não falava. As cores, eu cheguei a levar ela num oftalmo para ver se ela era daltônica. Aí ela falou: Raquel, ela não vai nem saber falar as letras, os números, porque ela não era alfabetizada. Eu falei: não, ela vai passar o dedinho na figura, ela vai... É raro dar isso em mulher. Eu falei: mas ela é daltônica, ela não sabe cor? Raquel, ela não é, fez os testes, tá? Aí fui na neuro, falta de estímulo. O que a escola me cobrava é que ela com 5 anos não falava o R. E eu sei que com 5 anos ela já tinha que começar a falar algumas coisas, algumas palavras mais fáceis. E aí eu procurei uma fono. Então vou procurar. Foi na doutora Vilma e vai no PDDECA. Até eu sempre falo, eu não aguento a PDDECA. Gente, eu quero morrer com aquilo. E deu um estalo um dia que eu falei para ela se existia dislexia auditiva. E ela falou assim: Raquel, por que você está perguntando isso? Aí eu falei: vou dar um exemplo de mim e não que eu percebo na Rafa. Quantas vezes meu marido fala assim: escuta a letra dessa música. Esquece. Para mim, ele estava falando qualquer língua, menos em português. E ela falou assim: Raquel, isso não é dislexia auditiva, porque não existe isso, mas é o transtorno do processamento. E se você tem, a Rafa tem. E aí a gente já muda totalmente o tratamento da Rafa. Fui no otorrino, fizemos todos os exames, até foi onde o primeiro contato que eu tive com você foi no exame, e ela tinha de 5 para 6 anos. E é um exame que faz acima de 7 anos, né? Sim. E a Rafa dali já foi, eu falo que o ditado certo, dali para frente só foi para trás, mas aí no caso da Rafa não, né? Dali para frente só foi para frente. E foi aí que a gente começou o tratamento dela. Mas a gente descobriu, assim, percebeu dificuldades na Rafa com 3, 4 anos. Sim, é importante você trazer isso porque a gente fica muito nessa questão presa à idade. Não quer dizer que a gente não tenha alterações em habilidades auditivas antes dos 7 anos. Mas a gente consegue fazer uma avaliação formal do processamento, com todos os testes, realmente chegar ao diagnóstico do transtorno do processamento a partir dos 7 anos. Mas a gente consegue fazer a avaliação dessas habilidades de outras maneiras. Então, avaliar como está o desenvolvimento dessas habilidades. E é importante que isso seja realizado precocemente mesmo, porque muitas vezes vai trazer impacto para o processo de aprendizagem escolar daquela criança, para o desenvolvimento da fala, da linguagem daquela criança.
E o importante é que a gente conseguiu diagnosticar ali que existia alguma dificuldade, mesmo não fechando esse diagnóstico. Porque deu no laudo do exame, até quando a Rafa fez a primeira vez, eu fiz também. Eu não sei se você lembra, eu fiz e deu uma diferença no meu exame. Então, tinha que herdar qualquer coisa, né? Não, foi herdar justo o transtorno do processamento. Só que antigamente não existia esse... Você já tinha essa dificuldade, você percebia em você essa dificuldade. Sempre. E é muito engraçado porque, assim, as mães, antigamente, porque meu filho é preguiçoso. Minha mãe passava a madrugada, passando a minha letra a limpo, a matéria, para eu poder estudar para a matéria. Então, assim, eu sempre tive dificuldade. Então, eu sempre empurrei a escola com a barriga, porque não tinha diagnóstico, não existia, a gente nem se falava em déficit de atenção e nada disso. E como eu sofri na escola, meu maior medo era as minhas filhas sofrerem. E a Lavínia, não adianta. Se você tem 2 filhos, você vai comparar um filho com o outro. E o que mais, assim, me surpreendeu como mãe é que eu não tive problema em enxergar um problema na minha filha. Não que isso seja um problema. É o que eu sempre falo. Tudo que foge da normalidade dá trabalho. Então, se você enxergar o que fugiu da normalidade, você vai ter um trabalho. É um problema que você vai ter que resolver. Como que é? Você vai ter que procurar médico, você vai ter que estudar, porque nem sempre também onde você vai com o seu problema, ele vai ser resolvido. Então, não é sempre a primeira pessoa que você for, não, é só uma falta de estímulo. E não era falta de estímulo que minha filha tinha. Tinha alguma dificuldade. Tinha alguma coisa ali. Naquele desenvolvimento dela, que ela tinha essa percepção já desde muito pequena. Tinha. Notou que a Rafa, ela aceitou muito fácil todos os tratamentos que a gente impôs a ela. Com terapia, com fono, com psicopedagoga. Tinha, lógico, ela tinha atividade para fazer a semana inteira. E tinha hora que uma menina de 5, 6 anos falava, mãe, eu não aguento mais. Mas ela não teve... Não foi um problema para ela, sabe? De, eu não acredito que eu vou ter que ir. Não, faz parte. Entendeu, filho? Incorporou para a rotina dela e muda muito a rotina da família, a sua rotina também, né? Totalmente. Em levar essa criança, em buscar... Não é fácil. Eu ainda falo que para mim foi mais fácil porque eu não trabalho fora. Eu trabalho para minha família. Então, meu marido, ele que corre atrás de tudo para eu poder cuidar das meninas dessa forma. Então, assim, a Rafa, ela teve 100% da minha atenção. Lógico que a Lavínia sentiu muito. A Lavínia falou assim, eu queria tanto ter o transtorno do processamento, assim, eu também ia ter um tempinho com você. Chamar a atenção para ela também. E como que foi esse início do processo de desenvolvimento escolar dela? Entrou na escola, esse processo de alfabetização, essa dificuldade, esse transtorno do processamento trouxe impacto para essa alfabetização dela? Quando a Rafa foi para o primeiro ano, começou a pandemia. Não, a pandemia foi em 2020, ela estava no pré. Quando em 2021, que ela ia para o primeiro ano, a gente conseguiu segurar ela no infantil. Porque mesmo com todo o acompanhamento que nós tínhamos, o que nós estávamos indo atrás, eu sei que ia ser assim, ela ia empurrar a escola com a barriga, ela ia fazer igual a mim, sabe? Ela não ia ter amor àquilo, ou ela não ia se dedicar, porque ia ser um problema. Então a gente conseguiu segurar a Rafa no infantil. E foi a melhor coisa, porque a Rafa, ela não tinha maturidade para ir para um primeiro ano, e ela não tinha o conhecimento que as crianças que foram para o primeiro ano tinham por causa do transtorno. Então, a gente conseguiu segurar ela. Aí foi onde a gente não teve o problema. Porque eu consegui ter essa visão. Foi fácil? Não foi fácil. Foi uma luta, porque assim, não pode reter ninguém. Mas com a pandemia a gente conseguiu essa brecha aí para a gente dar uma qualidade escolar para a Rafa. Então a gente não sofreu, tá? A Rafa não sofreu com o aprendizado. Porque quando ela foi para o primeiro ano, ela já estava mais madura e ela já estava sendo assistida. Ela já tinha um acompanhamento profissional. Já.
E você já estava ali orientada quanto às dificuldades, o como dar o suporte que ela precisava para... Ela já estava fazendo fono, ela já fazia psicopedagoga. A Rafa, ela já estava sendo assistida em todos os pontos que ela precisava para dar andamento no primeiro ano da escola. Então, ela não teve problema. Não é à toa que a Rafa, ela nunca teve problema de autoestima. Lógico, a autoconfiança dela nunca foi igual é hoje. Hoje a Rafa, ela é uma criança totalmente destemida. Antes, ela tinha medo de falar, ela tinha, não era com qualquer um. Hoje não, ela tem uma autoconfiança muito grande. Ela recebeu todo o suporte precocemente. Foi, né? Viu se desenvolver de uma forma que ela equiparou-se ali com as crianças da 100%, 100%. Sim. Até eu tenho muito medo de quando me chamam na escola. É as coisas que foge da casinha, mas antes assim, né? E quando você descobriu que o que a Rafa tinha não era uma falta de atenção, não era uma falta de estímulo, e sim um transtorno do processamento auditivo central, como que foi sua reação a isso, essa descoberta? É que assim, quando você escuta auditivo, ela é surda. Cara, isso é muito surreal, né? A gente parece que todo o resto do transtorno não existe. Até na primeira vez que nós conversamos, que você me explicou o que tinha dado, nossa, eu saí chorando, eu falei, gente, o que é isso? Minha filha vai ter muito problema. Só que você tem que estar disposta. Igual eu falei, tudo que foge da normalidade vai dar um pouco de trabalho. Só que tudo que você encara com tranquilidade e normalidade, aquilo flui. E você passa isso para a criança. Então, quando peguei o laudo, eu fui começar a pesquisar. Quantas vezes eu perguntei, mandava mensagem, Érica, o que ela tem mesmo? Que eu não lembrava do tamanho do nome. E aí você vai pesquisando, aí você vai conversando com um, conversando com outro. Então, para mim, não foi... No dia, o impacto foi assustador. Mas depois não. Ah, tá bom, ela tem. Também assim, você vai muito a fundo, você vai por conhecimento. Mas assim, eu tenho que tratar, eu tenho que cuidar dela. Ela é prioridade. Então eu não fiquei igual, eu falo assim, eu morro de dó. Eu conheço várias pessoas que às vezes vêm conversar, a gente se encontra, conhece. Ah, é porque meu filho tem dificuldade. Ah, é porque ele é tão preguiçoso. Não fala isso, pelo amor de Deus. Porque assim, a criança, na idade deles, eles querem ser orgulho para os pais. Tem uma criança que gosta de ser preguiçosa. É isso que ninguém entende, sabe? É difícil para o pai diferenciar ali se é uma criança que realmente não quer, né? Ela tem ou ela tem realmente uma dificuldade. E sempre investigar, acho que é o melhor caminho. Não, lógico. E assim, ó, na idade que a criança já começa a apresentar isso, é uma idade que ela ainda não quer desafiar os pais. É uma idade que ela quer ser orgulho para o pai. Ela quer mostrar para o pai e para a mãe que ele é capaz, que, você entendeu? Ela quer ser o orgulho deles. Então, quando fala assim, meu filho é preguiçoso. Não, ele não é, porque ele não quer ser isso. E você falar que a criança é preguiçosa, isso dói para a criança. Porque aí é onde ela desanima, e ela onde fala, se meu pai mesmo já acha isso, e ela vai levar isso pro resto da vida. Sim, ela vai carregar esse estigma pro resto da vida. Vai. Até quando teve o diagnóstico da Rafa, fiz o meu exame que deu uma alteração, eu liguei pra minha mãe, eu falei, tá vendo, mãe, eu não sou preguiçosa. Eu nunca fui preguiçosa, só que você não me tratou. Mas assim, foi uma cobrança que eu fiz de imediato, mas não tinha nem tratamento, não tinha nem... Na época não tinha nem as avaliações. Nem de atenção, era falado disso, diagnosticado. E um ponto que você trouxe que é muito importante é que os pais confundem muito o transtorno do processamento auditivo com uma alteração auditiva periférica, então uma surdez. Então, meu filho não ouve, não é isso. Não. Né? Então, a criança ouve, mas ela não processa aquelas informações auditivas como deveria. E aí eu estou diante de um transtorno do processamento auditivo. Fora que, assim, os sintomas de um déficit de atenção com o transtorno do processamento é muito parecido. Sim. E se você não tem bons profissionais,
você vai tratar uma coisa, porque o transtorno do processamento não tem medicação. Não. É um tratamento que você faz. O déficit de atenção, você toma medicação. E às vezes você vai tentar arrumar uma coisa e você só está piorando a outra. Sim, e a questão do transtorno do processamento é que mesmo a criança atenta, então mesmo aquela criança que, por exemplo, toma uma medicação para atenção, o cérebro daquela criança não vai processar aquela informação da mesma maneira. Então, mesmo que ela esteja atenta, ela vai continuar com dificuldades. Até que às vezes eu lembro assim, que eu pedi as coisas pra Rafa. Mãe, fala de novo, o que você falou? Falei, Rafaela, faz isso e isso. O resto você vem aqui e pergunta de novo, que eu te passo de novo a instrução. Porque você também acaba se acostumando e se adaptando àquela situação. E você sabe que aquilo é passageiro, é provisório. E é uma estratégia, você segmentar a orientação realmente. Ao invés de você dar a orientação para a criança com várias informações, você segmenta isso, que a criança consegue ir até se motivando a fazer mais, a estar mais participativa, né, daquele ambiente, né? Sim. E quais foram os maiores desafios, você acha? Tanto emocionais, escolares, familiares, que vocês enfrentaram ali depois do diagnóstico do transtorno do processamento? Familiar, eu não tive desafio, porque o pai das meninas, o Neto, ele sempre foi muito parceiro, então qualquer coisa que precisasse, ele estava junto para ajudar ela. O que mais me atrapalhou foi a Lavínia, tadinha, que ela queria muito ter alguma coisa para poder ficar, porque a gente acaba disponibilizando mais tempo com a Rafa. A escola, para mim, foi o maior desafio, porque a escola não está preparada para nenhum tipo de transtorno. Então, eu ia na escola e falava assim, a Rafa está tendo dificuldade? Não, ela é uma excelente aluna. Claro, gente, no infantil é uma excelente aluna. No primeiro ano, é claro, eles estão mais lá para ajudar a criança a passar de ano do que para ver se a criança realmente está alfabetizada. Então, assim, a maior dificuldade que eu tive foi junto com a escola, porque é um assunto que não é um assunto novo e eles não estão interessados porque eles não têm tempo, eles não têm preparo para isso. Não é nenhuma palavra, tá até errada, interessado. Eles não têm tempo para estudar isso. Até eu lembro que você entrava muito em contato com a professora do primeiro ano da Rafa. Sim. Mas a maior dificuldade é a parte educacional, que, assim, eles estão muito despreparados mesmo para encarar isso de frente. Eu acho que é uma questão muito importante a gente falar, porque é um assunto pouco falado, o processamento, principalmente o transtorno do processamento auditivo. Quando a gente fala de TDAH, ele é muito mais falado, muito mais discutido, as pessoas conhecem um pouco mais, mas quando a gente fala do transtorno do processamento auditivo, e principalmente de um diagnóstico diferencial, então, nem todas as escolas realmente estão preparadas, por isso que é importante você ter aliado ali um profissional que dê esse preparo para a escola, que dê esse preparo para o profissional que vai atuar com aquela criança. Sem dúvida, porque eu lembro assim, não adianta você ler um texto para a Rafa, o começo ela já perdeu. Na hora que chegar no fim, ela já não lembra de mais nada, porque a memória deles é curta, né? É um dos sintomas. A dificuldade de memorizar, principalmente informações que vêm somente pela audição. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falava, não consigo exigir dela algumas coisas que ela vai ter que memorizar isso, porque ela vai esquecer. E no dia seguinte não adianta retomar também, porque para ela vai ser uma coisa nova. Então, era um trabalho que aí eu tinha que reforçar em casa, porque ali não... E assim, como é muito falado só do TDAH, é o que a gente estava falando, são sintomas parecidos. Então, tudo é TDAH. E a criança fica perdida ali, ela sofre, sabe? Porque ela não tem aquele tratamento específico para ela. Só que eu não posso reclamar. Eu sempre falei isso, eu sempre tive muita sorte de sempre aparecer pessoas certeiras na minha vida, sabe? A Vilma, que na hora que, do nada, por que eu vou perguntar a dislexia auditiva, se isso existe? Então, assim, então a gente já para todo esse processo, que para ela é totalmente diferente. A neuro que atendeu ela depois. Então, eu sempre tive pessoas muito capacitadas para me ajudar com a Rafa. Por isso que eu não tive muitos problemas. E tudo que eu faço
tudo que eu vejo nas meninas, por exemplo, no começo, quando a Rafa era novinha, eu tinha certeza que ela era autista. Porque eu falei, cara, ela não aprende isso, não aprende aquilo, ela é autista. Tá, mas e se ela for? Tá tudo certo, eu só quero um diagnóstico pra gente dar o tratamento certo. Então, quando você encara isso com muita tranquilidade e naturalidade, o negócio flui, você não vê o obstáculo. Quando você procura ali a avaliação, o atendimento precocemente, você também vê os resultados mais precocemente. Não, o profissional é tudo, Érica. Eu sempre falei isso pra você todas as vezes que nós tivemos contato. Eu sou eternamente grata a tudo que você fez pela Rafaela. Se a Rafa é o que ela é hoje, a pré-adolescente, destemida, desbocada, atrevida, 90% disso tudo, dessa evolução, é participação sua. A 90%. Porque se não é isso, hoje a Rafa ia ser uma criança fechada, uma criança triste, porque é assim que as crianças ficam. Porque elas não conseguem acompanhar e elas se auto-questionam, por que eu sou diferente? Por que eu sou assim? E não é, e tá tudo bem. Não é só que a Rafa, quantas vezes ela usou, eu tenho TPAC, nem adianta pedir pra mim. Em casa mesmo, pedia pra fazer, mãe, eu tenho TPAC, nem precisa pedir pra mim. Rafaela, toma vergonha, Rafaela. Então, ela mesmo já usou isso como brincadeira, mas ela não se auto-intitula, ela não se dava esse... eu tenho TPAC, eu sou uma coitada. Não. Ela usava isso como brincadeira e fazia parte do processo dela. Sim, que ela estava ali enfrentando essas dificuldades. Eu acho que é um papel tanto dos profissionais que atuam e da família também. Sim. A família participativa que procura, que leva, que está disposta a ouvir o profissional também, seguir as orientações. Isso também é extremamente importante para a evolução. E é tão legal porque eu tive, assim, 3 famílias que eu conversei, 2 foram muito severos, assim, no ponto de... É preguiça isso. Aí não tem nem argumento. Aí eu só falo que dó, porque... Aí teve um conhecido do meu marido que falou assim... Falou do filho, eu vejo ele muito preguiçoso. E ele é novinho, tem 6 anos, 6, 7 anos. Eu falei assim, não fala assim. Contei a história da Rafa. E aí ele foi atrás. Aí deu uns 2, 3 meses, ele falou, Raquel, fui, eu e minha mulher levamos ele realmente tem um transtorno de processamento, tem o déficit de atenção, ele está sendo assistido por uma profissional, ele toma medicação que é necessário por causa do déficit de atenção, ele é outra criança. Eu falo, então tá, então em 3 casos que, né, eu troquei experiências, um deu certo, eu já tô muito feliz, sabe? Tenho certeza que hoje você vai estar ajudando diversas famílias também. Muito feliz. Raquel, conta um pouquinho, quando que você percebeu que a Rafa estava melhorando, que ela estava avançando? Em que momento que você percebeu que aquele tratamento, aquele acompanhamento estava dando certo? A Rafa, se eu não me engano, ela teve alta em janeiro do ano passado. Já no final do tratamento da Rafa, ela já era outra criança. Ela já era mais segura. Então, do final do 2º para o 3º ano, nas conversas até entre nós, assim, nas brincadeiras, a Rafa já era mais destemida, o vocabulário dela já era outro. Foram 3 anos de acompanhamento. E então, no final do 3º ano de acompanhamento, foi onde a Rafa teve o estalo, que eu acho que, para muitas crianças, eu acho que é o tempo, né, ideal, assim, não sei se tem mais, mas para ela foram 3 anos, e foi com 8, 9 anos, que aí a gente percebeu realmente que ela viu, você viu que ela realmente estava se desenvolvendo, e ela era super confiante, porque eu acho que é isso que precisa, a criança ter uma confiança muito elevada nesse ponto, porque senão ela acaba ficando mais tímida, retraída, e é aquilo que a gente falou, ela acaba se entregando num mundinho que não é para ela, sabe? Ela não precisa ficar ali. Raquel, e se você pudesse deixar ali para as mães, para as famílias, uma mensagem dessas mães que estão percebendo essas dificuldades nas crianças, que mensagem você deixaria? É assim,
Primeiro, seu filho não é preguiçoso. Não encare ele de uma forma tão pessimista, tão negativa. A criança não quer ser preguiçosa. Encare o problema como um processo que faz parte da vida dele. Isso não é um problema, é só um obstáculo que a gente precisa passar por cima e que lá na frente a gente vai colher frutos junto com eles, né? A Rafa, ela é o maior orgulho da gente, porque foi a primeira criança na família, diagnosticada, tratada, atendida. Então, a Rafa é a neta mais nova, a filha mais nova, a sobrinha mais nova. Então, era sempre assim, a nossa pequena, a nossa bebezinha precisa passar por isso. Mas eu nunca olhei ela como uma coitada. Mas não enxergue ele como um problema e nem um preguiçoso. Ele está precisando de ajuda e pedindo socorro. E hoje o mais importante é que hoje tem profissionais qualificados para ajudar o teu filho a ser uma pessoa normal. Que eu nem gosto de falar assim, porque ele é normal, né? Ele só tem ali uns caminhos diferentes para seguir, que às vezes acaba sendo um pouco mais difícil. Mas encare com muita tranquilidade e naturalidade. Porque o que a gente encara com tranquilidade e normalidade, tudo flui. E hoje, você vendo a Rafa dessa forma, como você se sente? Eu não imaginei que eu fosse me transformar na mãe que eu me transformei. Porque você enxergar, mesmo com tudo que é novo, com tanta tranquilidade, é tão difícil que eu falei assim, gente, mas será que sou eu mesmo? Eu não tô fazendo aquela tempestade num copo d'água. Não, tá com problema, vai com problema mesmo, sabe? Tá com medo, vai com medo mesmo. A Rafa, a confiança que ela tem em mim, sabe? A Lavínia, a confiança que ela tem por tudo que ela viu, que eu fiz pela irmã dela. O meu marido, tudo que eu fiz pelas meninas, assim, tudo que eu pude me dedicar a ela. Hoje, eu não acredito que a gente passou por tudo que passou. E hoje nós temos uma tranquilidade escolar, familiar, de comunicação que a gente tem, sabendo que poderia ser totalmente diferente, né? Se não tivesse essa intervenção tão precoce que ela... Com certeza, com certeza. Raquel, gostaria de agradecer sua presença, contar um pouquinho aqui sobre a Rafa, que eu amo a Rafa, eu fiquei um tempo com ela e morro de saudades. Ela é tão E eu gostaria de te agradecer por ter participado. Muito, eu que agradeço o convite. Para mim, é o que eu te falei agora, sou muito grata, porque a dedicação não foi fácil. Tive muitos altos e baixos no meio desse tratamento da Rafa, comigo mesma, e você sempre ali muito firme com ela, muito dedicada. A Rafa às vezes falava assim, mãe, hoje a gente vai fazer do fone, eu não quero aquele fone. Eu falei, filha, vai que vai dar tudo certo. E ali sempre com os jogos, sempre tentando mudar um pouco, até no dia que ela estava mais desanimada, você nunca abriu mão, nunca soltou a mão dela. E nem a minha, né? Como mãe, o que faz para os nossos filhos, faz pra gente. A gente só tem que agradecer. Eu que agradeço a confiança no trabalho também, Raquel. E se você, aí de casa, tem alguma dificuldade, enfrenta dificuldades com o seu filho, saiba que realmente a intervenção precoce sempre é a melhor escolha. E a gente trouxe aqui, tá trazendo aqui algumas histórias que são importantes para quem está em casa, abrir aí a cabeça realmente, perceber as dificuldades em casa e procurar o atendimento sempre precocemente. E se você aí de casa gostou do nosso episódio, se inscreva no nosso canal e acompanhe as nossas histórias aqui do nosso Fonotalks.